Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá do Salmo 130, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Esse pequeno grande salmo anônimo é uma joia do livro de Salmos. É um salmo de oração, um salmo de romagem, ou seja, um salmo que as pessoas cantavam e recitavam à medida que iam ao templo orar, levando consigo as suas orações, as suas ofertas, na expectativa de que Deus as ouvisse. As primeiras palavras desse salmo nos dão a entender que se trata de uma oração profunda. Veja o que diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Por isso dei como título a essa meditação Orando em Profundidade. Você já fez uma oração profunda na sua vida? Quais seriam as características de uma oração profunda? Nós vemos aqui, nesses dois versículos do Salmo em questão, três aspectos de uma oração profunda. E o primeiro aspecto é esse: uma oração profunda pode denotar uma necessidade desesperadora. Orações profundas, via de regra, estão atreladas a uma necessidade desesperadora, premente na vida das pessoas. Alguma necessidade para a qual as pessoas não têm outra alternativa a não ser clamar por uma solução que ela não tem para a sua dificuldade. É interessante a palavra que o salmista usa aqui para profundezas. No hebraico, refere-se às profundezas do mar, uma situação caótica. Envolve uma situação de águas turbulentas, de afogamento. Num outro salmo, Davi, um dos salmistas do livro de Salmos, também usa palavras semelhantes para falar de situações desesperadoras na sua vida, pelo que também suplica ao Senhor. Está lá no Salmo 69. Isso nos faz lembrar da oração de Jonas quando estava na barriga do peixe, nas profundezas do mar. Que situação! Não sabemos exatamente quais eram as súplicas do salmista, mas podemos dizer com certeza que eram situações angustiantes, prementes. Talvez alguma situação envolvendo a sua vida particular, uma situação social ou política difícil em sua terra ou no mundo. Quantas situações difíceis assaltam e rondam as nossas vidas, não é mesmo? É o desemprego que se prolonga, a enfermidade que clama por melhora e cura, a escassez de recursos para as necessidades básicas, é um filho ou filha com problemas aparentemente sem solução, situações de grandes perdas cuja recuperação é desafiadora, uma pandemia que se alastra pelo mundo e demora para terminar, etc. São tantas as dificuldades que poderiam ser nominadas como desesperadoras e que nos levam a fazer a oração do desespero como se estivéssemos sendo afogados, clamando como que: Senhor, ajuda-me, senão eu pereço. Ou seja, uma oração profunda. Nesses momentos tão difíceis de pandemia, você tem feito orações assim? O segundo aspecto de uma oração profunda é essa: uma oração profunda implica uma transparência sincera. Um outro aspecto da oração em profundidade é a sinceridade com que colocamos diante de Deus as nossas necessidades e a dos outros. O tom das nossas orações nesses momentos é correspondente à urgência e à gravidade das nossas necessidades. Nessa hora, nossas orações se tornam profundas, solenes, suplicantes mesmo. São orações em que oramos mais intensamente, mais demoradamente. Às vezes até vamos a lugares simbólicos da presença de Deus, como num templo, num lugar tido como sagrado, ou mesmo, quem sabe, apenas num lugar muito tranquilo onde podemos orar sem maiores distrações e pressa. Isso me faz lembrar da oração de Jesus no Getsemane. Aquela oração foi uma oração profunda
insistente, dramática, angustiante, sofrida. Uma oração em que Jesus, segundo Lucas, verteu gotas de sangue. Tamanho foi o estresse que Jesus passou naquele momento. Nessa hora, e talvez apenas nessa hora, e somente diante de Deus, coloquemos com a maior transparência possível as nossas reais necessidades. No consultório, quando trabalho questões dos pacientes sobre comunicação, uso uma escala proposta por M. Kelly em seu livro Os 7 Níveis de Intimidade, que na realidade correspondem a 7 níveis de comunicação. A sua escala vai desde um nível mais superficial de comunicação até o nível mais profundo. Segundo Kelly, o nível mais profundo de comunicação é quando alguém se sente à vontade para falar de suas reais necessidades. Eu creio que na oração em profundidade, nós oramos com profundidade. E nessas horas podemos derramar o nosso coração, colocando diante de Deus as nossas reais necessidades e as imaginárias também, tendo consciência de que Ele já sabe de todas elas antes de nós, como nos disse Jesus. Usamos não meias palavras, mas todas as palavras possíveis, as melhores palavras, as mais significativas. Usamos todo o argumento possível e a teologia de que dispomos, embora a oração não seja, como alguém já disse, quebrar a resistência de Deus. De tão profundas e elevadas que são nossas palavras, que a semelhança dos salmos, elas viram verdadeiras poesias. Nessas horas, tornamo-nos poetas, filósofos, teólogos, oradores, diante de Deus. Nossas dores viram pérolas inestimáveis em forma de poesia. Nesses momentos não precisamos ter vergonha, mesmo porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. Não precisamos ser tão cerimoniosos conquanto reverentes, pois Deus entende nossos sentimentos e dores. Que nossas orações possam ser tão sinceras, tão autênticas como o são as orações dos salmistas. Na minha adolescência, eu escrevi uma oração num determinado momento e circunstância da minha vida. Coloquei-a em algum lugar e não tive mais contato com aquela oração. Ficou esquecida, perdida por anos. Tempos depois eu a encontrei. Fiquei estarrecido pela sua beleza e profundidade e me perguntei como poderia ter feito uma oração tão linda assim. Infelizmente eu a perdi novamente. Mas ela registrou aquele momento difícil e com palavras que pareciam pérolas. Assim são as orações em momentos difíceis. A Bíblia nos diz que as orações dos santos são como que incenso diante de Deus. Eu acho isso lindo. Em terceiro lugar, nós vemos aqui que a oração profunda envolve uma expectativa de fé na resposta de Deus. O salmista ora na expectativa, esperança e fé de que Deus pode ouvi-lo. Ele diz: escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Versículos 2 e 5. Ele faz até uma analogia entre a sua expectativa e a expectativa dos guardas que anseiam pelo raiar do dia. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele repete 2 vezes lá no versículo 6. Feliz comparação, pois nunca vi um guarda que quisesse ficar indefinidamente na escuridão da noite. Ante a ameaça de sentir-se impedido de ser ouvido por Deus por causa dos seus pecados, ele confia na misericórdia e no perdão de Deus. Veja o que ele diz no verso 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que o temam.
E ele estende no final desse salmo essas suas convicções de fé para todos. Ele diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Versículo 8. Ou seja, todos nós podemos ter as mesmas convicções do salmista e esperarmos em Deus por soluções, pois a sua misericórdia é para com todos nós, inclusive para com você e para comigo. Que Deus nos abençoe.